Este é o seu programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare e pense. pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Abençoados, completos e perfeitos. Está no ar mais uma edição do teu programa, o nosso programa, o programa Pare e Pense. Lembrando a nossa audiência que o programa Pare e Pense, ele é patrocinado, viabilizado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu lindo e maravilhoso que um dia esteve entre nós e por 40 anos explicou-nos a palavra da graça, nos trouxe o entendimento acerca das 14 epístolas do apóstolo Paulo. O evangelho aos gentios. Você é gentio, você não é judeu. Portanto, não deve estar submetido mais à lei mosaica, mas sim ao regente dos gentios, que se manifestou no véu do Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Temos aqui hoje um estudo maravilhoso. O título se chama A Igreja do Senhor. Vamos mostrar aqui com evidência bíblica quando começou a Igreja do Senhor, quem é a Igreja do Senhor e de que forma a Igreja do Senhor deve se portar nos dias atuais. Portanto, pegue aí um papel, uma caneta, pegue sua Bíblia. É muito importante você averiguar as evidências bíblicas que iremos trazer neste dia. O propósito desse estudo é trazer ao entendimento do leitor quando começou a Igreja do Senhor. Antes da cruz, os lugares que o povo se reunia era conhecido como sinagogas. Também veremos que com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quais os rudimentos se cumpriram e, por consequências, foram removidos do nosso meio. Então vamos ao estudo de hoje. Vamos ao primeiro tópico, que se chama A Igreja Começa com o Derramamento do Sangue do Senhor. Te peço a você que vá ao capítulo 26 do livro histórico de Mateus. Mateus, capítulo 26 e no verso 28. Vamos abrir este precioso estudo, trazendo esta evidência bíblica muito maravilhosa. Os versos a seguir que iremos ler tem a Jesus de Nazaré em meio aos seus discípulos. Ele está celebrando a última ceia. Guarde muito bem essa observação. Foi a última. Nesse ato ele anuncia que findava o seu ministério terreno e após a sua morte se estabeleceria um novo pacto. Ou seja, tudo o que ele veio a fazer estava prestes a se cumprir. A destruição do diabo, o cumprimento da lei de Moisés e a aniquilação do pecado. Vamos então ao verso em questão. Mateus, capítulo 26, versos 28 e verso 29. Diz assim: porque isso é o meu sangue, o sangue do novo pacto. Alô? Preste bem atenção nessas colocações, abençoados. O sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, neste sangue, nesse derramamento de sangue, os pecados seriam remidos para sempre. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. Note que ele está ali celebrando a Páscoa. Até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. O novo pacto, abençoado, foi escrito e confirmado com derramamento de sangue, simbolizando um sacrifício perpétuo. Neste momento, começaria a verdadeira Igreja de Cristo. Antes de sua morte, não houve cristianismo. Jesus era judeu e ele, sendo um judeu, tinha que cumprir todas as ordenanças da lei judaica, da lei de Moisés. Portanto, ele está ali fazendo uma celebração e determina: daqui por diante não beberei mais do fruto dessa vide, até que beba um novo. Alô? Um novo no reino de meu Pai. E vocês se recordam que Jesus muitas das vezes ele falava que ele vinha anunciando o reino. Eis que o reino se aproxima. Eis que o reino está próximo. Então o papel dele ali era cumprir a lei mosaica e está jogando essa situação lá para frente.
O papel dele ali era cumprir apenas a lei de Moisés. Lucas 22, verso 20, vamos ver outra evidência que Lucas escreve também relatando acerca dos acontecimentos daquele dia. Lucas 22, verso 20, diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Vamos então agora entrar no segundo tópico que nos fala da igreja no Evangelho. Fica muito bem claro para todos que a igreja deveria ser instituída após a morte, crucificação e ressurreição de Cristo. Vamos ver os fatos que acontecem após a sua ascensão, após a sua saída daqui desse plano terrestre. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, ficou claro que seus apóstolos não entenderam nada do que ele fez. Pedro, em seu primeiro discurso, joga todo o peso da morte de Cristo sobre os ombros da igreja. Isso está relatado em Atos, capítulo 2, verso 23. Vamos ao livro de Atos, capítulo 2, verso 23, verificar essa evidência, a qual Pedro está jogando sobre os ombros da igreja a responsabilidade da morte de Cristo. No seu discurso, Pedro fala assim, Atos 2, 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Aí é uma acusação de Pedro no seu famoso discurso, que se segue o chamado dia de Pentecostes. Não vamos falar sobre isso, isso é matéria para outro estudo. Vamos dar continuidade aqui no que Pedro está falando. Isso, abençoados, é uma grande mentira, pois Jesus por diversas vezes declarou entre eles: eu vim me entregar, eu vim ser crucificado e tenho o poder de depois tornar a viver. Vamos ver essa evidência? Livro de João, capítulo 10, livro de João, capítulo 10, versos 17 e verso 18. Vamos ver aí o que João descreve acerca disso. João 10, 17 e 18 diz assim: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então está muito bem claro aí. Jesus de Nazaré falava para eles: olha, eu tenho o propósito de ir à cruz. Vou lá, vou morrer, daí 3 dias vou ressuscitar. Eu tenho o poder disso. Eu recebi esse mandamento para isso. Cristo veio para isso, abençoados. O propósito do seu ministério era esse: ir à cruz. Atente bem a quem Jesus chama de Satanás quando esse tenta persuadi-lo a não se sacrificar. Livro histórico de Mateus, capítulo 16, versos 21 e versos 23. Vamos ver aí. Vamos ver o relato de Mateus acerca desses acontecimentos. Mateus, capítulo 16, versos 21 e 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Ele falava com eles acerca disso. E Pedro, tomando-o de parte, chamou ele em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Tentava persuadir a Jesus de Nazaré para que não pudesse ir à cruz do Calvário. Vamos ver qual é a resposta do mestre para ele? Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, verso 21 ao 23. Você crê que a igreja começou com Pedro e seus companheiros, abençoados? A então chamada igreja primitiva é a instituição da igreja do Senhor? Lé do engano, ali o que se viu foi a continuidade do legado judaico de Jesus de Nazaré. Cristianismo só começa com Paulo e 26 anos depois da morte de Cristo, porque os apóstolos de Jesus de Nazaré continuaram com as práticas judaicas: batismo, imposição de mãos, lavamentos, abluções, sacrifícios e tudo que era inerente à lei de Moisés. Paulo, quando aparece no cenário estabelecido pelos apóstolos, encontra a igreja metida nessas práticas judaicas.
cheia de rudimentos. Sua pregação é totalmente diferente. Ele traz uma linguagem muito particular que o distingue dos demais. Vamos ver uma dessas suas atuações, descrita no livro de Atos, capítulo 11, verso 25 e verso 26. Vamos ver aí. Atos, capítulo 11, verso 25 e verso 26 diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu este para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Alô? Preste muito bem atenção aí, abençoados. Paulo está 26 anos depois da morte de Cristo. Paulo, convertido, é levado ao terceiro céu, recebe a revelação do Evangelho da Graça e começa a pregar um evangelho diferente do que os apóstolos pregavam. Tanto é, abençoados, que as evidências bíblicas mostram que eles eram chamados os do caminho e não cristãos. Aí está a evidência que lá em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez devido à pregação do apóstolo Paulo. Neste relato está descrita a divisão entre o que pregava Paulo dos demais. Em sua carta aos Hebreus, ele apresenta a verdadeira igreja de Cristo. Vamos ver? Hebreus capítulo 12. Vamos então agora ao Evangelho. Hebreus capítulo 12, verso 22 ao verso 24. Vamos ver o que diz aí. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, alô, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos feitos perfeitos, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e a aliança da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus capítulo 12, verso 24. Aí está a igreja do Senhor. São os espíritos justos que foram aperfeiçoados quando Cristo morre na cruz do Calvário. A igreja do Senhor, abençoados, não é quatro paredes. Sua igreja são espíritos justos, feitos perfeitos. Se você for a algum lugar onde te apresentam como pecador, te oferecem continuamente o inferno e ali te aterrorizam com a presença do diabo, isso não é igreja, mas sim uma sinagoga judaica com fachada de cristianismo. E muito importante saber que nós temos um único pastor. Alô? Outra evidência, a igreja do Senhor, ela não tem vários pastores, ela tem apenas um pastor. Aonde está escrito isso? Nessa mesma carta aí de Hebreus, no mesmo capítulo, capítulo 13, porém agora nós vamos ler o verso 20. Veja aí o que diz a evidência. Vamos ler o verso. Ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Alô, o teu pastor é o Senhor Jesus Cristo. Pastor abençoado, pastoreia. Ele não maltrata, não condena, não acusa, não defrauda. Um homem com o microfone nas mãos, ditando regras, doutrinas de homens, criando estatutos para dirigir a igreja do Senhor, não pode ter o título de pastor. Cristo deu a vida por sua igreja. E nesse ato ele a isentou de toda a culpa. Ele é o nosso único e eterno pastor. Quando ouvimos o verdadeiro evangelho, de imediato somos consolados. Somos libertos do medo e da culpa. Recebemos uma doutrina que nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Paulo chama isso de um reino inabalável. Hebreus capítulo 12, verso 28. Somente aí, vire uma folha, uma página e você vai encontrar esta evidência. Paulo dizendo assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Essa carta aos Hebreus ela é riquíssima de detalhes acerca da igreja do Senhor. Ele descreve a igreja comparando-a com a cidade que Abraão anelava ver. Veja que a construção dessa cidade não teve o dedo de homem nenhum. Hebreus capítulo 11, verso 10, no capítulo anterior. Veja o que diz aí.
Porque esperava, ou seja, Abraão, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor, ou o arquiteto e construtor, é o próprio Deus. Daí, abençoados, vem a citação do salmista Davi, lá no Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Hoje o que se mais vê são homens tentando fazer um trabalho que não lhes fora delegado. Vamos então entrar agora no terceiro ponto desse estudo, que se intitula Requisitos aos que governam a igreja. Requisitos aos homens que estão hoje diante da amada do Senhor. Você vai passar a identificar. Se o homem que está aí, no lugar que você chama a igreja, não tem esses requisitos que eu estou te falando aqui, abençoado, saia daí imediatamente, porque isso aí não é a igreja. Neste ponto apresentaremos algumas características, as quais os que estão diante desta igreja devem ter. Analise e julgue se muitos dos que se veem por aí têm a capacidade de estar diante dela. Paulo, antes de sua morte, instrui a seu filho Timóteo com esses requisitos. Primeiro deles, não cobiçoso, mas aprazível. Timóteo, mire se o homem que está aí tem uma conduta ilibada diante da igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 3. Vamos ver aí as instruções que o apóstolo Paulo passa ao seu filho na fé, Timóteo, para poder identificar aqueles que teriam qualificações para estar diante da amada do Senhor. E o primeiro ponto, como disse, é a respeito da pessoa não ter cobiça, mas ser aprazível. Vamos aí então ao verso. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 3, diz assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e também que não seja avarento. Segundo conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, que governe bem a sua casa. É o verso seguinte, é o verso 4. Timóteo, coloque o olho nesse homem e veja se o exemplo vem de seu lar. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 diz, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Alô? Sabemos de muitos aí que no púlpito pregam o amor, mas dentro de casa é o verdadeiro diabo, espancando a mulher, batendo nos filhos e fazendo tantas e tantas coisas por aí. Outra observação do apóstolo para Timóteo. Timóteo, que cuide de ti mesmo e cuide da doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina da graça. Muita atenção a isso. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, no capítulo seguinte. Veja aí o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como também aos que te ouvem. O cuidado com a doutrina, em especial, é de fundamental importância. Paulo é explícito. Fazendo assim, você trará salvação a muitos. Uma informação que sai de nossos lábios e chega a uma vida sedenta de ouvir este evangelho, produz salvação de imediato. E é uma salvação diária, é uma salvação para a tua carne, porque o teu espírito já foi salvo desde antes da fundação do mundo. Requisitos doutrinais da verdadeira igreja. Esse é outro ponto que devemos também observar acerca da igreja do Senhor. No princípio desse estudo, chamamos a atenção acerca de Cristo realizando a última ceia. Lembra-se disso? Paulo, em sua carta aos Hebreus, orienta a igreja a deixar tudo aquilo que Jesus de Nazaré praticou. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, como já dissemos aqui, não foi cristão. Ele foi um judeu praticante da lei. Veja o que Paulo escreve em sua carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 1. Vamos ver aí qual é a instrução de Paulo para a igreja do Senhor. Ele diz assim: por isso, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Paulo, abençoado, ele chama de obras mortas tudo aquilo que foi praticado por Jesus de Nazaré. Por que ele chama de obras mortas? Porque perdeu a sua validade. Eram obras inerentes, ou seja, sacrifícios que foram estabelecidos pela lei de Moisés. Veja o verso 2, Hebreus 6, verso 2. Quais são essas obras mortas? A doutrina de batismos,
a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quero trazer aqui um exemplo do que vem a ser rudimento. A luz elétrica. Qual é o rudimento da luz elétrica? É a vela, abençoado. Antigamente, em nossas casas, utilizávamos vela para poder iluminar o ambiente. Com a chegada da luz elétrica, deixamos de lado a vela. Então, a vela é o rudimento da luz elétrica. Paulo cita esses versos aos Hebreus, ou seja, não volte a praticar. Preste bem atenção no verso, diz assim, não lançando de novo. Quer dizer que um dia já tinha sido praticado o fundamento do arrependimento de obras mortas. O recado é direto, não use mais a vela, vocês já têm luz elétrica. E o que vemos dentro das chamadas igrejas nos dias atuais é a prática das obras mortas. Tudo isso se finda quando Cristo morre na cruz. O que faz o povo hoje, por exemplo, com um pedaço de pão e um cálice nas mãos? Quando Cristo, a nossa Páscoa já foi celebrada, e ela foi perpetuamente. Foi um sacrifício definitivo. Ele deixou bem claro, é a última ceia, não pratiquem mais isso. Vamos ver a orientação que o apóstolo Paulo traz à igreja de Coríntios acerca desse ritual. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, ele já foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Mais algumas características acerca da legitimidade da igreja. Efésios capítulo 1, verso 13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala acerca da igreja vivendo o novo pacto. Efésios capítulo 1, verso 13. Ele diz assim: em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você é a igreja do Senhor. Você está selado e autenticado por esse evangelho. Esse assunto abençoado que você tem que enrolar a língua, dar pulos, arrepiar os cabelos para ser selado com o Espírito Santo, não é verdade. Isso não funciona assim. O selo do Espírito Santo para a tua vida vem através desse evangelho, vem através deste conhecimento. A conclusão que chegamos é que a igreja começou com o derramamento de sangue na cruz do Calvário e posteriormente a ressurreição de Cristo. Paulo chamou a igreja de uma cidade onde Deus mesmo habita, um reino inabalável, um governo. A verdadeira igreja não prega rudimentos, mas sim se caracteriza por ouvir e crer no evangelho. Valorizar o que é a igreja é não ter em pouca estima o sacrifício perfeito da cruz. Te declaro reinando em vida, com tua mente iluminada, e que a partir de hoje você se sinta um perfeito, um completo, um abençoado. Estamos encerrando mais um programa Pare e Pense. E logo, logo voltaremos com outra ministração que, por certo, te levará a outra etapa de glória. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Um forte abraço. Gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueios. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor, que irá educar o teu homem interior. JH Calqueios, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.